Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Hoje eu quero falar sobre o que não é oração. Ontem nós tivemos a oportunidade de contemplar o vídeo sobre o que é oração. E nós vimos que a oração, ela envolve muito essa questão da comunhão, envolve muito a questão também de nós compartilharmos com Deus os nossos anseios, os nossos medos, os nossos sentimentos, as nossas dúvidas. É compartilhar a vida, amém? Mas nós precisamos também saber o que não é a oração. A oração não é implorar a um Deus relutante que intervenha em nosso favor. Muitas pessoas pensam que orar, e elas oram como se Deus ele não quisesse ou não desejasse resolver o problema dela. O problema muitas vezes é que a gente pensa que a solução dos problemas que nós criamos ou que aparecem nas nossas vidas, eles são simplesmente resolvidos se Deus quiser. Se eles não forem resolvidos é porque Deus não quis e eu tenho que me conformar com aquele problema, porque Deus não me ama, porque Deus faz pelos outros, mas não faz por mim. E as pessoas não entendem que fazendo assim, eles não estão revelando o conhecimento que deveriam ter da palavra de Deus, mas estão revelando a ignorância que eles não deveriam ter da palavra de Deus. Então, a oração não é implorar um Deus relutante que intervenha em nosso favor, amém? No Velho Testamento está escrito que nunca se ouviu nem viu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera. E nós precisamos entender isso. Se nós temos a esperança em Deus, Deus vai trabalhar ao nosso favor. Então, não implore a Deus como se ele fosse relutante em intervir em seu favor. Amém? Outra coisa, irmãos, oração não é contar os nossos problemas a Deus. Tem pessoas que fazem um desabafo com Deus. Eles querem contar os problemas como se Deus fosse o psicólogo deles. Isso não é oração, amém? Não é assim que nós devemos orar como convém. A oração bíblica não tem nada a ver com nós contarmos os nossos problemas a Deus. A Bíblia manda nós entregarmos as nossas preocupações a Deus. Tem gente que entrega e na mesma hora toma de volta. Então, contar os seus problemas a Deus não é oração, amém? Outra coisa, oração não é tentar convencer a Deus de que nós somos merecedores, porque não somos. Jesus nos fez merecedor, amém? Foi Jesus, através da sua obra na cruz, e nós precisamos ter esse entendimento, para que a gente não fique pensando que as nossas boas obras ou o nosso muito servir vai fazer com que Deus seja convencido de que nós merecemos aquilo que nós estamos pedindo, e porque merecemos, Deus vai nos dar. Não é assim que a oração funciona. Às vezes eu converso com as pessoas, e elas têm umas respostas prontas interessantes, e eu digo assim, como é que você está? Ele diz, eu estou melhor do que eu mereço. Aí eu respondo para ele, todos nós estamos melhores do que merecemos, porque se fosse pelo que a gente merece, misericórdia. Isso não quer dizer que a gente não faz obras, isso não quer dizer que a gente não anda, vamos dizer assim, dando bom testemunho. Mas não é fundamentado no nosso merecimento que nós podemos entrar na presença de Deus e achar que nós vamos convencê-los de que Ele vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo porque nós merecemos. Amém? Todo homem merece a cruz, merece a morte. Mas, quando ele reconhece Jesus Cristo como seu substituto na obra expiatória e o confessa e o faz Senhor e Salvador da sua vida, ele nasce de novo e ele recebe uma nova vida. Ele sabe que nele mesmo ele não é merecedor, mas pela graça de Deus, Jesus o fez merecedor. Uma outra coisa que a oração não é tentar convencer os outros do nosso relacionamento com Deus. Tem pessoas, irmãos, que falam que oram tanto, que falam que vivem uma vida de oração, que expressam isso através da internet e eles querem nos convencer, por A mais B, de que eles têm uma vida de oração, eles têm um relacionamento com Deus.
E muitas vezes os frutos que eles apresentam, os resultados que eles têm, são a prova de que esse relacionamento com Deus não está alinhado com o que a palavra de Deus prescreve. Amém? Isso não quer dizer que se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, nós não vamos passar por problemas, nós não vamos passar perseguições. Tem pessoas hoje que estão enfrentando problemas e perseguições exatamente porque obedeceram a Deus. Porque não fizeram o que as outras pessoas queriam que elas fizessem, mas fizeram o que Deus quis que ela fizesse, andando por um caminho mais estreito e mais difícil. E por isso, muitas vezes, eles estão passando por dificuldades. Então, você não precisa convencer ninguém de que você ora, você não precisa convencer ninguém de que seu relacionamento com Deus é diário e é verdadeiro. Você só precisa, irmãos, fazer aquilo que precisa ser feito. Amém? Aprender a orar como se deve orar. E, de fato, orar e receber de Deus as direções. Receber de Deus a revelação do que você precisa fazer, como fazer e na hora de fazer. Amém? A oração também não é desabafar com expressões de dúvidas e incredulidade. Tem pessoas, irmãos, que quando ele abre a boca, nos primeiros 5 minutos você vai ver que só sai dúvida e incredulidade. A incredulidade não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a fé. Na verdade, Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, desabafar com expressões de dúvida e incredulidade, isso não é oração, isso não vai fazer com que você seja respondido por Deus. Amém? Você precisa buscar conhecer a palavra de Deus, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Paulo falou isso em Romanos capítulo 10, versículo 17. Nós precisamos entender que ao ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, a nossa fé, ela vai crescer e ela vai se fortalecer em meio às situações que nós precisamos enfrentar. Então, pare de desabafar com expressões de dúvidas e incredulidade. Amém? Porque a oração é a chave para o sucesso na vida cristã. Porém, para que o cristão tenha sucesso, ele precisa saber realizar a oração dentro dos padrões divinos para que essa oração seja eficaz. Amém? Então, você ouviu o que não é oração. Oração é um estilo de vida. A oração é uma atitude para com Deus, um inclinar-se para Ele. É mais do que simplesmente palavras, é um estilo de vida. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo nos instrui a orar sem cessar. Isso significa, irmãos, que nós precisamos estar em oração o tempo todo, amém? Como um estilo de vida. A oração não é um momento que a gente inicia e que a gente para. Não, mas nós precisamos viver uma vida orando. Está no trabalho, está consciente da presença de Deus. Está apresentando a Deus os desafios, as intempéries, os problemas. Está na igreja, saiba que as pessoas ali são imperfeitas e não vão poder satisfazer a sua necessidade. Só Deus pode satisfazer a sua e a minha necessidade. Então, está na igreja, está em oração, está buscando conhecer a vontade de Deus e ajudando e servindo aquela igreja a crescer e a se desenvolver espiritualmente. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando em toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração é o maior privilégio da vida cristã. E os privilégios trazem sempre responsabilidades. As bênçãos vêm em resposta à oração, e as promessas de tudo e todas as coisas são para aqueles que oram. Deus deu ao seu povo a maravilhosa oportunidade de ordenar as suas bênçãos aos outros e a si próprio. Então, como é que você tem usado as palavras da sua boca? Lembre-se, as suas palavras têm poder de vida
mas as suas palavras têm poder de morte. As suas palavras têm poder de reconciliação, mas as suas palavras têm poder também de haver uma ruptura nos relacionamentos. As suas palavras podem promover a paz, mas as suas palavras podem promover conflitos dos quais você não desejava entrar, mas está neles. Então, aprenda a orar da forma correta. E com certeza, fazendo da oração um estilo de vida, você vai desfrutar muito da presença e do poder de Deus. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.